tendo em nossa tribuna hoje nosso companheiro Negrão, Antônio Negrão, né? Que nos dá o prazer de tê-lo mais uma vez em nossa casa, que vai nos trazer a mensagem da noite, meus irmãos. Rapidinho, para você não perder tempo, tá bom? Muito boa noite. É um prazer mais uma vez estar aqui nesta casa para que nós façamos algumas reflexões a respeito dessa doutrina que nos consola, que nos dá o bom ânimo, nos dá esperança. Enquanto estava esperando, sentado ali no canto, vendo as projeções que estavam sendo feitas, essas últimas que foram a respeito da doutrina espírita, do que é a doutrina espírita, estava refletindo. A doutrina espírita, ela tem um aspecto de muita responsabilidade. A doutrina espírita enaltece todas as religiões. Nós não somos aquela religião, aqueles adeptos desta religião, em que nos preocupamos em arrastar multidões, em fazer um trabalho de proselitismo religioso, no sentido de só termos adeptos. Porque não sei se vocês perceberam, na segunda projeção que foi feita, enaltecendo as religiões, é conclamado que cada um tem o direito a ter a sua religião. Mas, a partir do momento em que nós nos dedicamos, nos ligamos à doutrina espírita, nós devemos ser fiéis a ela, assim como todas as religiões. E quando disse agora há pouco que a religião espírita, que o espiritismo nos traz uma grande responsabilidade, é porque o tema de hoje, sobre a necessidade da reforma íntima, porque Kardec assevera que o que caracteriza o espírita é a busca constante da sua melhoria, é a busca constante do seu aperfeiçoamento, é a busca constante da sua reforma íntima. É uma religião que traz a responsabilidade para todos nós, na qual não há ritual. Não existem rituais na nossa doutrina. Existe sim um trabalho constante que nós devemos ter no sentido desta reforma, desta oportunidade que nós temos de estarmos, neste momento, reencarnados, trabalhando em prol do nosso crescimento. E é interessante que quando nós trabalhamos em prol do nosso crescimento, nós estaremos também contribuindo para o crescimento do próximo, para a melhoria do planeta, para a modificação daquilo que a espiritualidade já chama da transição planetária. Nós já vivemos a transição planetária. Já há alguns anos nós estamos vivendo a transição planetária. O terceiro milênio, que é um marco simplesmente de marcação de tempo, já acontece há muito tempo aqui na Terra. E nós estamos vivendo essa realidade. Então, que durante o nosso tempo de hoje, que nós possamos refletir sobre a importância da reforma íntima. Eu queria então, antes de chegar especificamente à reforma íntima, queria trocar com vocês algumas informações, algumas ideias, para que a gente vá formando esse conceito da necessidade da reforma íntima. A humanidade vive momentos difíceis. As ambições desmedidas, o ter em relação ao ser, faz com que a sociedade se perca nos valores. Vou fazer uma ressalva já no início da nossa conversa.
evidentemente que quando estiver falando de nós, eu estarei sempre me referindo à humanidade. Eu não estarei me referindo àqueles que estão aqui dentro. Apesar de fazermos parte da humanidade, eu acredito que nós já tenhamos algo além, porque estamos aqui numa quarta-feira, depois de ter trabalhado o dia todo, ouvindo alguém falar sobre um determinado tema. Hoje sou eu, a semana que vem será outra pessoa. Então o importante é que nós, neste momento, comecemos a olhar o que nós vamos construir no nosso raciocínio e verificarmos o que nós podemos ajudar a nós mesmos e aqueles que vivem conosco. Quando eu falo vivam conosco, não somente os nossos familiares, aqueles que convivem no nosso lar, mas aqueles que trabalham conosco, aqueles que nós cruzamos nas ruas e aqueles que nós nem conhecemos, muitas vezes, mas que nós sempre poderemos estar ajudando. Então a humanidade hoje vive essa ambição desmedida na busca do prazer, do luxo e da volúpia dos prazeres, na busca sempre do material. E nós nos esquecemos muitas vezes das coisas espirituais, que é o único valor que nós levaremos quando retornarmos à parte espiritual. Nenhum bem físico, nenhum bem material nós levaremos quando retornarmos à parte espiritual. Nós simplesmente levaremos tudo aquilo que nós fizemos para o nosso progresso espiritual. E seremos confrontados com as nossas consciências. Seremos confrontados não com uma banca de juízes em que vai haver um julgamento em que nós seremos condenados ou não condenados. Que iremos para o céu ou que iremos para o inferno. Não é isso. Nós seremos confrontados com os nossos compromissos que assumimos quando aqui chegamos neste momento na nossa vida, na nossa atual reencarnação. Porque quando nós nos propusemos, quando aceitamos ou quando pedimos reencarnarmos, foi feito todo um trabalho conosco. Foi feito toda uma avaliação das nossas potencialidades, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E a partir daí, foi montado um programa reencarnatório para cada um de nós. E nós assumimos compromissos. E quando esses compromissos são assumidos, a espiritualidade irá conspirar no sentido positivo para que nós tenhamos sucesso na nossa reencarnação. E aí, nos perdemos pelos caminhos da vida, e quando retornarmos, seremos confrontados com esses compromissos. E eu fico imaginando, hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, porque não nasci em berço espírita, eu fico imaginando o que a gente vai dar de desculpa por não ter conseguido atender aquele programa. Porque fomos nós que pedimos, não nos foi imposto. Então que tenhamos sempre essa visão na sociedade atual, que nós estamos valorizando demais o aspecto material. E o que acontece nisso então? Quando o material se conseguem as vitórias, é interessante que normalmente são comemorações muito ruidosas. São explosões festivas que muitas vezes trazem as desarmonias. São os campeonatos dos gozos, onde um quer ser melhor do que o outro, quer competir em relação ao outro na comemoração dessa conquista do bem material. E os valores materiais, né, que a vida convoca para a realidade. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes nós conseguimos a vitória material, mas muitas vezes isso acontece, a vida nos chama de volta a uma realidade, quando, por exemplo, pelo fenômeno biológico. A gente olha a plateia daqui de cima, a gente tem uma ideia da heterogeneidade das idades que tem aqui. Os mais jovens, os jovens há mais tempo, para sermos mais corteses. A gente, depois que passa de uma determinada idade, nós começamos a valorizar coisas que no início da nossa vida nós não valorizávamos, ou nós dávamos muito pouca importância a ele. E o fenômeno biológico atingirá todos, sem exceção.
Um dia envelheceremos, um dia retornaremos à pátria espiritual. E é nesse sentido, então, que nessas consequências desses desalinhos, trazem consequências desagradáveis. Quando chegam essas consequências, quando chega a doença, que nos traz a responsabilidade de determinados procedimentos, quando o desalinho da nossa vida humanidade, volto a dizer, nós vamos nos deparando com essas realidades. Nós vamos então vamos chegar a esses momentos desestruturados, com amargura, com revolta, com violência. E nós vamos ver então os seres vazios, as perdas do sentido da vida, que levam às fugas. Eu me lembro de já ter feito esse comentário com vocês numa outra oportunidade, mas eu acho importante fazê-lo novamente. A Organização Mundial de Saúde informa que, nos próximos anos, 25% da população mundial terá sintomas de depressão. Quando nós olhamos esse número, a gente fica assustado, porque nós estamos falando de 1/4 da humanidade passará por essa realidade. Quantos desses conseguirão serem tratados e não se aprofundar nessa respectiva doença? E quantos fugirão? Quantos fugirão? E eu dou uma amostra para vocês. Esse é um dado tirado numa estatística em 2010. Suicídios por grupo de 100 mil habitantes. O estado do Rio Grande do Sul tem 10,2 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Ou seja, 102 mortes por 1 milhão de habitantes. Isso no ano. Roraima, 8,3 e a média do Brasil, 4,8. São Paulo está em 18º lugar e o Rio de Janeiro em último. Outros países. A Rússia tem 30,1 mortes por suicídio por cada grupo de 100 mil habitantes. É exatamente 3 vezes mais do que o Brasil tem. Uruguai, 15, a Suécia, 12, a Argentina, 7,7. O mapa de suicídio no mundo, a gente percebe nessa área vermelha, aonde está acima da média, de 18 mortes por habitante, por grupo de 100 mil habitantes. Nós vamos perceber a Ásia com uma, e aí tem a Rússia, né? Com essa quantidade enorme. O amarelo, que está entre 6,5 e 13. O azul, que está menor que 6,5. E o branco, que não existem informações. Então nós vamos percebendo por esse mapa do mundo, e eu não fiz essa conta, mas se nós quisermos ficarmos somando o que tem nesses países, as médias, nós vamos verificar que é uma quantidade enorme de pessoas que cometem suicídio. Numa das mediúnicas na nossa casa espírita, em que eu faço parte, determinado espírito se comunica, infelizmente uma suicida, depois já de ter sido resgatada, depois já de ter sido tratada nos hospitais do plano espiritual, já bem mais equilibrada, ela veio e chorou muito pelo ato translocado que havia praticado. Mas o que mais me chamou a atenção nesta comunicação é que esse espírito, é lógico que ela estava triste por ter cometido isso contra si. Mas a tristeza maior dela, sabe com quem era? Com seus familiares. Que ela tinha cometido um ato contra ela,
mas que tinha refletido em muito na família. Eu fico imaginando alguém na família que tenha um caso desse, a tristeza que deve ser. E ela termina então a sua comunicação conosco, pedindo que todos nós, da mediúnica, e faço isso para todos que estão aqui, que sempre nas suas orações incluam os suicidas e os seus familiares. Nós estamos falando de fugas. O Brasil tem 870 mil consumidores de droga entre 12 e 65 anos. Quando eu vi esse número, 65 anos, a gente até pode entender os jovens. Mas quem já passou, né, dos 50, chegando nos entas da vida, é uma informação muito triste de nós vermos que pessoas até essa idade fazem parte dessa triste estatística. E o Brasil é o segundo maior mercado da América. Os Estados Unidos é o primeiro com 6 milhões. O processo evolutivo, então, de cada espírito, ele é feito etapa a etapa. Não existem saltos. Não existe um momento em que nós somos espíritos imperfeitos e no instante seguinte nós somos espíritos perfeitos. Eu não sei se todos já leram o livro Há 2000 anos. O livro Há 2000 anos fala sobre Públio Lentulus, que é Emmanuel, o espírito que acompanhou o nosso querido Chico durante muitos anos e que trouxe uma série enorme de livros explicando para nós a vida espiritual, as consequências dos nossos desatinos, mas que na história ele, nas primeiras páginas, ele renega Jesus. Jesus lhe dá a oportunidade, porque ele tem uma história, quem não leu, leia, e quem está lendo, né, eu não quero estragar o prazer da leitura, mas no começo da história mostra que ele é a reencarnação do avô dele, que estava ligado a uma série de desatinos no Império Romano. E ele foi muito cruel. E a espiritualidade então lhe dá uma nova oportunidade, uma nova reencarnação, para ele ressarcir aqueles erros do passado. E aí vem a grande oportunidade. Jesus o convida para fazer parte do seu rebanho. Mas ele era um romano. Como é que ele poderia seguir um judeu de uma terra onde existia a dominação romana? E a história então vai seguindo, é uma história muito bonita. Mas eu quero colocar nesse sentido da etapa a etapa, que é um espírito que, na época do Cristo, tinha todas essas dificuldades. 2000 anos depois, um espírito de luz. Se vocês quiserem se aprofundar na vida de Emmanuel, leiam os 4 livros que fazem parte dessa história. Há 2000 anos, 50 anos depois, que é 50 anos depois que ele desencarna, ele reencarna já numa condição completamente diferente. Ave Cristo e Renúncia. Existem mais 2 livros que falam da história dele, mas ele não é mais o personagem principal. Ele aparece na história para ajudar alguém, assim, de uma maneira muito rápida. Mas o mais importante é que nós tenhamos essa consciência, que mesmo um espírito renitente no mal terá sempre a oportunidade, evidentemente com as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando, no início da nossa conversa, lhes comentei que quando nós reencarnamos, nós conversamos com os nossos guias, nós conversamos com os nossos anjos protetores, nós conversamos com os responsáveis por essa área. E nós somos, então, autorizados a assumir aqueles compromissos. Autorizados no sentido de que eles dizem, ok, você está preparado para esta realidade. E aí nós reencarnamos.
Mas aí nós fazemos as nossas opções, as nossas escolhas. E vamos responder por essas escolhas. Se forem boas escolhas, responderemos pelo bem. Se forem más escolhas, nós teremos as consequências dessas escolhas. E aí quando nós lemos em Transição Planetária, quando Manuel Filomeno de Miranda comenta que nós estamos tendo os espíritos que habitam a Terra, não só os encarnados, mas como os desencarnados. Nós estamos tendo as últimas oportunidades para continuarmos nesse planeta que já se transforma nessa transição planetária de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E o planeta de regeneração, quem quiser estudar mais profundamente, que nós não temos o tempo de fazer aqui os comentários a respeito, Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós vamos entender ali onde é que estão as características de cada mundo, e aí nós vamos nos remetemos ao Livro dos Espíritos, nas perguntas de 100 a 113, quando Kardec está trabalhando as características dos espíritos. E nós vamos entendendo então que as nossas características inferiores estão ligadas a planetas inferiores. E para nós ascendermos na escala de espírito, nós temos que nos transformar através desta nossa modificação, da nossa reforma íntima. Porque o planeta ele continua o seu processo. Ele está melhorando. Ele está mudando completamente. Mesmo que numa fotografia que tiremos de um determinado momento, parece que não. Se nós olharmos hoje a seca que graça pelo nosso país, nós podemos dizer que ele está melhorando? Neste momento, não. Mas, se nós formos olhar, por que isso acontece? Aí nós vamos começar a entender por que a gente está tendo esses problemas. Como nós nos comportamos em relação à água? O brasileiro nunca economizou. Nós sempre fomos perdulários em termos de água. Estamos recebendo agora as consequências. Eu sou de São Paulo, minha mãe e meus irmãos todos moram em São Paulo. Todos estão apavorados. Não tem água. E se não chover, não sabem de onde vão tirar. Uma cidade com 13 milhões de habitantes, sem água. Vocês já imaginaram? E aí alguém pode estar falando, não, mas isso é em São Paulo, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, está tudo tranquilo. Em relação à água, sim. Mas alguém já pensou nas consequências econômicas, independente de nós, de olharmos o país como um todo? São Paulo representa 50% da economia do país. As fábricas estão parando. Vai haver inflação. Porque, evidentemente, quando falta produto, a demanda continua, lei da oferta e da procura. Então o que eu quero dizer com isso é que mesmo que nesse momento nós tiremos uma fotografia que não seja a melhor, mas eu tenho certeza, e eu vejo isso na população em São Paulo. Apesar de existir ainda algumas pessoas que não estão fazendo a economia devida, mas a maioria absoluta hoje se preocupa. O pessoal lava roupa, ninguém põe a água no esgoto. As máquinas de lavar todas estão ligadas a um tambor. Essa água depois vai ser usada para lavar chão, usar em banheiro. Então o que eu quero dizer com isso é que mesmo que nesse momento nós estejamos vendo uma dificuldade, mas na verdade será um grande salto, porque nós vamos aprender. Todo o Brasil vai aprender a economizar água. E nós vamos então economizar um recurso natural. E falo isso no específico da água, mas se nós vamos olhar o meio ambiente, o que nós depredamos o meio ambiente? Então nós vamos aprender a tudo isso. Então isso vai fazer com que, num determinado momento dessa história, a gente acorde e comece a trabalhar em sentido do bem. Eu tenho netos, e eles todos estão em escolinha. É impressionante o que essa criançada está vindo de consciência ecológica. Então esses jovenzinhos que estão chegando, eles vão modificar. Então nós teremos sim um planeta muito melhor do que nós temos hoje, como já tivemos também no passado. É só nós olharmos
como era esse planeta no seu momento de planeta primitivo. Ainda temos vulcões? Ainda temos vulcões. Tem o cinturão do Pacífico. Mas há alguns milênios existia isso em todo lugar. É só nós olharmos algumas cidades que ficam em topos de vulcões. É só nós pesquisarmos dentro do nosso estado, nós temos isso. Essa evolução de cada espírito está ligada também ao aprimoramento da sua inteligência. Infelizmente, eu posso dizer, se eu posso usar esse termo, o desenvolvimento moral ele vem sempre depois da inteligência, mas que de uma maneira coerente, a espiritualidade, a divindade, Deus nos colocou dessa maneira, porque nós só vamos conseguir nos melhorarmos moralmente quando formos mais inteligentes. Porque é através da inteligência que eu consigo fazer as escolhas. Eu consigo escolher aquilo que é melhor para mim, melhor para o grupo, melhor para o planeta. Nós temos ainda uma característica muito forte, nós, humanidade, do egoísmo e do orgulho. Mas isso com o tempo ele vai ser diluído de uma tal maneira que nós, antes de pensarmos em nós, pensaremos no outro. E aí nós estaremos aplicando qual lei? Aquela que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A partir do momento que nós tenhamos essa prática, nós estaremos dando um grande salto do ponto de vista evolutivo quando nós estivermos aplicando essa máxima de Jesus. O aprimoramento do sentimento. Nós vamos nos tornar muito mais sensíveis. Nós ainda temos, e infelizmente, muita crueldade. Muita crueldade. Mas isso com o tempo também vai acabar. Porque quando nós estudamos lá nas leis de sociedade, Kardec faz uma pergunta, que eu não me recordo agora o número dela, mas esse é o menos importante. O importante é o que ele coloca. Se esse estado de coisas em relação à sociedade continua, esses desequilíbrios, e o Espírito Verdade diz, não com essas palavras, mas com esse sentido, nós vamos atingir um ponto em que isso tudo vai criar uma pressão tão grande que a sociedade vai mudar. É o que quem trabalha na área de administração, na área de engenharia, sabe que existe um momento em que a resistência dos materiais, ela é resistente, mas ela atinge um ponto mínimo, ou um ponto máximo da sua resistência. A partir desse momento ela rompe. Por quê? Porque você tem tanta força aplicada naquele ponto que a coisa muda. E isso vai acontecer conosco. Eu vejo o que acontece hoje, voltando ao exemplo da água, é o que vai acontecer. Nós vamos ter tanta dificuldade que nós vamos aprender, pelo amor ou pela dor, de economizar água. Isso vai levar então a essas mudanças, que é um trabalho muito difícil, muito árduo. Por que ele é árduo? Porque na verdade nós temos dentro de nós ainda muitas dificuldades. Nós temos dentro de nós ainda muita situação em que nos leva sempre à condição anterior. Ou seja, para eu modificar, eu tenho que fazer uma ruptura. A transformação moral, então, muitas vezes ela tem um conceito, como eu coloquei aqui, equivocado. No seguinte sentido, eu vou falar agora de nós que estamos aqui dentro. Se hoje nós, já com o nosso nível evolutivo, com o nosso nível de consciência, encontrássemos aqui um pacote de dinheiro, como aquela moça do Rio de Janeiro, uma Gari, que encontrou um pacote de dinheiro e foi devolver. E para quem ela devolveu o dinheiro? Essa pessoa quis lhe dar um emprego. Ela disse, não. Eu já tenho o meu emprego. Eu fiz isso não procurando ter algo em troca. Eu fiz isso por consciência. Então nós, nessa realidade,
nós ainda temos, nós que estamos aqui, já temos alguma coisa diferente. Por quê? Porque muitas vezes, lá fora, a gente vê que a imposição do comportamento moral, ele é feito a golpes de violência. Prisão, por exemplo. Não estou dizendo aqui que nós não devamos ter prisão, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero dizer que este conceito é um conceito equivocado, porque na verdade nós estamos impondo um comportamento. E muitas pessoas não cometem determinados crimes, não porque elas estão conscientes que não deveriam praticá-lo, mas elas não cometem determinados crimes por puro e simples medo. Elas não estão conscientes, mas isso é importantíssimo em termos de evolução. Porque a partir do momento em que me aparece a oportunidade e eu não concluo, eu posso até pensar em fazer, mas eu não concluo aquela ação, eu estou me segurando. E ao longo do tempo, este processo de parar e pensar, parar por medo e não fazer, a gente pode ir adquirindo novos hábitos. A repressão, ela leva à dissimulação, ao suborno. Porque quando eu imponho determinadas leis que são muito férreas, muito duras, e aqui é uma característica do brasileiro, nós sempre damos um jeitinho, leva a essa realidade. Por quê? Porque você cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Então nós vamos ter aí a consequência da dissimulação, ou seja, quem é aqui que anda a 60 por hora nas vias da cidade, onde pode, evidentemente. Mas tenham certeza que a gente anda, nós que estamos aqui agora, hein? Nós andamos a 60 por hora quando nós temos um radar que nos vigia. E a gente vem a 200, para 60 e continua a 200. Porque a partir daquele ponto não tem mais o radar que me cerceia essa liberdade. Mas a gente nunca pensa que naquela via foi colocado 60 km por hora para que nós possamos ter segurança para nós e para os outros. Eu fico imaginando alguém que esteja dirigindo um carro e cometa um acidente, e crie um acidente, que permita um acidente, que atropele alguém, porque não estava dirigindo àquela velocidade. Então é importante que nós entendamos que este processo é um processo de crescimento. O erro é importante porque a gente aprende com ele. Agora, evidentemente, quando nós ainda temos esse conceito dessa transformação moral através da imposição, nós temos essas consequências. Os efeitos, então, são a delinquência, a drogadição, a ignorância, que são as enfermidades da alma, que nós já falamos bastante, né? E a causa, onde é que está? A causa de tudo isso, se nós formos olhar, elas estão aí nessa relação enorme de não virtudes, que eu não vou aqui lê-las todas, mas a antipatia, a arrogância, o ciúme, a cólera, esses são os nossos companheiros que nos levam a estes desvios. E esses desvios nos levam a procedermos como procedíamos em vidas anteriores, cometendo os mesmos erros, cometendo as mesmas dificuldades. E aí então, quando nós olhamos lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, nós vamos ler ali sobre a perfeição moral, que tem todos esses capítulos que estão ali, né, mencionados: a virtude, os vícios, as paixões, o egoísmo, os caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Evidentemente que a gente não tem tempo para abordá-los todos em profundidade, né? Nós vamos dar uma passada muito rápida em cima sobre esses temas, para que a gente possa ter uma ideia. Mas quem realmente tem interesse na busca da sua reforma, estude, leia. Kardec, na pergunta 893, faz o seguinte questionamento: qual a mais meritória de todas as virtudes? E vejam a resposta do Espírito Verdade. Toda virtude tem seu mérito próprio,
porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento aos maus pendores. Ou seja, a tendência está em nós. Se no momento em que aparece uma oportunidade, eu permito que a minha tendência sobrepuje a minha razão, eu ainda não atingi aquela virtude. Eu vou dar um exemplo. Eu fui, como eu disse já alguma vez para vocês, eu dei aula durante um tempo, então eu gosto muito de dar exemplos. Então vamos pegar o seguinte exemplo. Eu estou discutindo com alguém e me dá vontade de apertar o pescoço da criatura. É uma coisa natural ainda para nós? Infelizmente é, certo? Agora, se neste processo apesar da minha vontade, eu não concluo a ação, já é um avanço. Porque no passado, seguramente nós faríamos isso. Então é uma tendência que eu ainda tenho dentro de mim, mas que eu já consigo dominá-la. Eu não suplantei. E aí não é uma conquista, mas sim já é o passo em relação à solução dessa realidade, dessa situação. Porque eu tenho vontade, mas não executo. Isso é um grande passo do ponto de vista espiritual. E é o que o Espírito de Verdade está colocando aqui. Toda vez que eu tenho a vontade, eu tenho um arrastamento, mas eu me contenho, eu estou no caminho da aquisição de uma virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Aí a coisa pega, né? Porque quando eu digo isso, eu vou sempre levar em consideração o outro e não a mim. Nós estamos preparados para isso? Uma pergunta que nós devemos nos fazer. Porém, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Por isso que eu disse no início da nossa conversa que a religião, que o espiritismo é muito pesado. Porque muitas vezes nós fazemos determinados atos em relação ao bem, que já é algum mérito, mas eu faço com segundas intenções. Uma delas, por exemplo, é eu dizer que eu faço esse bem para alguém porque eu estou plantando na espiritualidade o meu bem-estar. É troca, é negociação. Então, essa resposta, sem o pensamento oculto, eu faço pelo prazer de fazer o bem e não pelo prazer de receber alguma coisa em troca. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Na 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra. E a resposta vai nessa linha de raciocínio. No 914, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais. Menos valor dão às coisas materiais. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses no seguinte ponto. Não se critica o bem material. Nós temos todo o direito de lutarmos para ter uma vida melhor. De termos um bom emprego, de termos um bom salário. Nada disso impede. A única coisa que se coloca é como eu faço isso. Eu desejo ganhar mais. Eu sacrifico a minha família? Vale a pena? Quando nós recebemos os nossos filhos no seio das nossas famílias, nós não sabemos quem ele é, do ponto de vista consciente. Quem sabe
É um espírito que nós recebemos no seio da nossa família para fazer com que ele dê um grande passo em termos evolutivos, mesmo com os seus problemas. E eu sacrifico esta oportunidade para ser reconhecido na sociedade como uma pessoa que tem isso, aquilo, aquilo outro. Então volto a dizer, não estamos recriminando quem lute para ter o melhor, que lutemos para ter uma boa casa, que lutemos para ter um bom carro, temos boas roupas, nada disso é proibido. O problema é o que eu dou em troca para ter tudo isso. Como é que eu me comporto para ter tudo isso? Eu desejo um lugar melhor na empresa onde eu trabalho, mas eu vou consegui-lo pisando na mão daqueles que estão se agarrando ao barco. Eu vou conseguir isso através da calúnia, através da dissimulação. Vale a pena? Cada um decida, né? Mas é importante que nós entendamos que tudo nesse mundo, absolutamente tudo, está sobre a égide de uma lei chamada lei de causa e efeito. Tudo que fazemos, recebemos. Ah, mas eu vejo tanta gente fazendo tanta maldade e nessa vida não acontece nada. Nós não sabemos. Se vocês quiserem saber e não participam de mediúnicas, porque a mediúnica não é um trabalho aberto a todo mundo, por uma série de consequências, uma série de implicações, que numa outra oportunidade nós até podemos conversar mais profundamente. Mas quem quiser ouvir relatos de espíritos, leiam ou comprem um DVD chamado Instruções Psicofônicas. No livro tem uma centena de mensagens de espíritos que se manifestavam na mediúnica em que Chico era o coordenador, ele era o dirigente, e o pessoal depois transcreveu as suas declarações, né, as instruções psicofônicas, transcreveram e colocaram num livro chamado Instruções Psicofônicas. Mas hoje já tem um DVD que tem um número muito menor, evidentemente, de manifestações, mas que são escolhidas a dedo. Tem um determinado espírito que se manifesta, ele foi um banqueiro. É triste da gente ouvir. Evidentemente que ele já está numa condição completamente diferente. Porque quando ele chega no plano espiritual... Vocês já ouviram a lenda do Midas? Né? Aquele rei que valorizava os bens materiais, o ouro, e ele pediu então que ele tivesse essa possibilidade de, no que ele tocasse, se transformasse em ouro. Só que lhe concederam o desejo. Só que ele esqueceu que o alimento também ele tocava. As pessoas que ele amava, ele tocava e viravam estátuas de ouro. Então esse espírito, ele tem... É lógico que não é isso que acontecia, mas é isso que ele percebia. E ele vai fazendo uma declaração muito interessante a respeito dessa realidade dele no plano espiritual. E no momento então que ele faz essa catarse, que ele faz essa declaração e que é registrada no livro e no DVD, nós vamos entendendo o quanto a gente, humanidade, valorizamos os bens materiais. E depois existem as consequências. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Livro dos Espíritos também. Eu não vou ler toda. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. A nossa sociedade. A nossa sociedade valoriza o ter, não o ser. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constituir a desgraça do outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário.
com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa para mim é uma das respostas belíssimas do Livro dos Espíritos. Então, nós temos que trabalhar em função de todo esse nosso comentário, e que nós temos que trabalhar então essa mudança. É eu achar dentro deste bloco, como está mostrado ali na projeção. Nós somos um bloco de pedra disforme. E nós temos que ir trabalhando nas nossas existências, através da nossa conscientização, do nosso crescimento, do nosso despertamento, nós vamos esculpir esse ser belo que está dentro de nós. Eu não me recordo agora qual foi o artista que fez essa declaração, mas ele fez uma declaração muito interessante e era um escultor. Ele diz o seguinte: como é que ele conseguia tirar imagens tão belas de um bloco de granito? Ele dizia: para mim é fácil, ele está aí dentro, é só procurar. Vale a mesma coisa para nós. A nossa perfeição está dentro desse bloco. Nós só precisamos descobrir como é que nós vamos fazer para esculpi-lo. Através da conscientização, do autoconhecimento e do autoburilamento. Isso chama-se transformação moral. E como eu disse agora há pouco, a transformação moral ela começa dentro de mim. Mas a partir do momento em que eu vou me transformando moralmente, para melhor, evidentemente, eu vou contaminando aqueles que estão ao meu redor. É assim que o mundo será um mundo de regeneração. Não é um passe de mágica em que a espiritualidade vai dar aqui, né? Um passe em toda a humanidade, em toda a Terra, e que nós seremos espíritos perfeitos assim. Será à custa de muito trabalho. Então, o que é reforma íntima? É o processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares. Esses somos nós. Nós trazemos impresso no nosso perispírito todas as nossas existências. Evidentemente que neste momento, por graça divina, tudo isso está aplacado. Às vezes nós temos alguns insights. Por alguma razão, nós temos impressões de determinadas coisas, de coisas que fizemos em vidas anteriores, boas e más, que elas afloram por alguma razão. A espiritualidade permite que isso aconteça. Mas na média nós não sabemos o que fizemos. Então, tudo isso está impresso neste chip chamado perispírito. Por que a reforma íntima, então? É o meio de nos libertarmos das imperfeições, de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Objetivamente. Ou seja, eu vou ao ponto. Por que a reforma íntima? Transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante de vivências evangélicas. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos da nossa existência, no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos. E ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com o serviço ao próximo. Uma casa espírita, por exemplo, quando nos dedicamos nas diversas tarefas. Quando fazer? Agora. Quais são então os caracteres do homem de bem? Eu estou me avançando um pouquinho, porque eu gostaria de mostrar para vocês uma mensagem final, né? Então eu não queria passar muito do horário, eu já estou passando 3 minutinhos. O homem então mostra que é um homem de bem quando prova a sua elevação em todos os atos da vida corporal, que representam a prática da lei de Deus, quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E a resposta é uma resposta muito bela, muito longa também, mas vale a pena a gente estudar essa pergunta. Ele vai falando uma série de coisas. Qual o meio prático e eficaz do homem para melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal?
Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. E aqui, na sequência dessa resposta, Santo Agostinho dá uma receita para nós de como nós como é que nós devemos proceder esta reforma. Resumindo o resumo, né? Fazendo de uma maneira muito sucinta. Ele diz, leiam a resposta, que é muito bela, mas, de uma maneira muito resumida, Santo Agostinho diz para nós o seguinte: fazei como eu fazia na terra. Ao final de cada dia, eu olhava as minhas ações e verificava se alguém tinha alguma coisa para reclamar de mim, das minhas ações, dos meus atos. E se a minha consciência mostrasse que eu tinha cometido um desvio nessa área, no dia seguinte procuraria me reconciliar. Porque uma coisa que é muito importante que nós entendamos: nós não sabemos o dia que nós retornaremos à pátria espiritual. Nós podemos sair daqui hoje e não acordarmos amanhã. Então, por isso que falei agora há pouco, que essa mudança, essa reforma íntima, ela é urgente. Ela é importantíssima que nós iniciemos o mais rápido possível. Nós não sabemos o dia que retornaremos à pátria espiritual. Pode ser daqui a um dia, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 100 anos. Os mais jovens, né? Eu já não tenho tanto tempo assim. Então é importante que nós entendamos, que a gente reflita sobre esta apresentação, esta exposição que fizemos aqui hoje, para que a gente possa conscientizar que esta é uma oportunidade que a espiritualidade nos deu. Esta oportunidade que nem todos os espíritos estão tendo, porque não tem lugar para todos ainda. Existem algumas limitações. Existem algumas situações que ainda nós não temos condição de receber de uma vez toda a população ligada ao orbe terrestre. Já comentei isso com vocês aqui também. Nós somos 7 bilhões de seres encarnados no mundo hoje. Mas a espiritualidade nos diz que os espíritos ligados ao planeta Terra, no lado espiritual, são 4 vezes mais. Então, se são 7 aqui, são 28 lá. Somando os dois, são 35 bilhões de seres. Se todos nós desencarnássemos ao mesmo tempo e reencarnássemos ao mesmo tempo, seria uma proporção de 1 para 4. Mas é assim que acontece? É só nós olharmos as taxas de nascimento e de morte. É uma mudança lenta. Então, aqueles que estão precisando reencarnar, e no nosso atual estágio evolutivo, nós só evoluímos aqui, nós temos que entrar numa fila enorme. E nós conseguimos a oportunidade da reencarnação. Que nós não a percamos. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da conversa de hoje. E que Jesus nos ampare hoje e sempre contra as nossas dificuldades.